Todos bem-vindos, obrigado pela audiência. Estamos começando o Asaprev em Foco. Estamos com uma convidada, vocês vão ver, vai ter uma conversa muito interessante. Olá, seu Hildo. Olá, Suzete, como estão vocês? Tudo bem? Vamos começar. Sim. Terezinha querida, que bom você estar aqui conosco hoje. É um prazer, meu Deus, o meu convite, né? Agradeço muito, agradeço a lembrança. Bom vê-los vocês novamente, né? Quanto tempo também que eu não via. E fico muito feliz por esse convite, por ter lembrado, né, da minha pessoa e pra gente bater um papo aí essa tarde. Ótimo. A Terezinha Nogueira é assistente social, né? E ela é pedagoga, também tem um trabalho belíssimo, um trabalho grandioso. Essa voz meiga, ela é meiga, é uma pessoa muito meiga. E eu conheci a Terezinha quando trabalhava na Secretaria de Assistência Social, na SEMAS, em 1998, né, Terezinha? Sim, tudo a nossa história começou por lá. Quando eu trabalhava no departamento de ação comunitária, naquela época, né, que era o nome, e a gente começou um trabalho na área do idoso e na área da capacitação comunitária, e foi muito, e também dos clubes de mães, né, naquela época também, que a gente fez um trabalho muito legal, e a gente começou a nossa história lá, né, com um trabalho muito bonito naquela época, né. Muito bom. Eu fico muito contente de ter reencontrado a Terezinha, né? E eu consegui fazer com que ela viesse hoje no programa, que ela também tem as suas tarefas diárias. Hoje, Terezinha, como é que você ainda atua? Faz palestra, alguma coisa nesse sentido? Então, eu trabalhei, assim, carteira assinada 37 anos, mas de serviço público mais de 20 anos. E em 2020 eu me aposentei, no início da pandemia, por todo o trabalho, né, que eu venho fazendo, e aí eu me desliguei um pouco dessa área propriamente, mas eu ainda atuo na área da assessoria técnica. Eu atuei até há pouco tempo também no Comitê de Combate à Violência à Mulher em Blumenau. Eu tenho alguns trabalhos, né, ainda voltados para a questão da formação em saúde, que eu atuo como professora, porque além de assistente social, eu também tenho formação na área pedagógica. Então, o meu foco na minha vida profissional sempre foi esse, né, um pouco dentro do campo do serviço social, da assistência social e do serviço social, e um pouco dentro da política de assistência social e um pouco dentro da política de saúde. Então, meu trabalho ele se dividiu um pouco, né, em relação a essas duas políticas. Mas sempre o meu forte foi na área pedagógica, na área da formação. E aí eu trabalhei muito tempo na área de formação de conselheiros, na área de formação comunitária. E por último, estava na formação dos profissionais de saúde na ETSUS Blumenau, que eu fiquei ali por 15 anos mais ou menos. Foi onde eu me aposentei ali, né? Então eu sempre falo que eu sou assistente social, mas também eu tenho essa veia aí, né, na área da pedagogia, que sempre foi a minha base, né? Quando eu fiz o magistério já foi na área pedagógica. Então sempre trilhei um pouco desse caminho aí na minha vida, né? E aí em 2000 que eu entrei concursada no serviço público, eu experimentei um pouco também a área da saúde, e na área da gestão também. Então eu atuei um pouco nas duas políticas, então eu transitei um pouco nisso, então isso me favoreceu bastante também no campo profissional, né? Porque quando tu tem a visão de mais políticas, tu consegue fazer um trabalho assim mais ampliado no sentido de entender os direitos, porque é o meu campo profissional, né? Quando tu trabalha no campo dos direitos, e também na formação, que também é a minha base profissional. Então o meu leque de atuação é bastante, por isso que às vezes as pessoas me veem dentro da sala de aula, às vezes me veem fazendo atendimento, às vezes veem em outros campos, mas um pouco por isso, né? Você é versátil. A vida faz com que a gente seja um pouco isso, né? A gente, em 2000 eu também chegaram as minhas crianças,
que eu ainda chamo de criança, embora eu tenha 23 anos, o Arthur e a Helena, né? Mas quando eles chegaram também, eu tive uma outra experiência como mãe, e isso também, né, traz bastante conhecimento e bastante trabalhar, né, e conhecer um pouco isso, né? Então, que coisa mais linda, que trajetória, gente. A Terezinha é uma pessoa assim, a gente sente que ela tem um conhecimento muito grande, né, em várias áreas. E ela atua e continua atuando, né, eu acho que com uma dedicação muito grande. A Terezinha sempre foi uma pessoa assim, bastante determinada, ela faz com muita competência onde ela está. Então, Terezinha, assim, ó, que beleza ouvir toda essa tua trajetória. Nossa, não são todas as pessoas, né, que estão no lugar, de repente já estão, né, tendo um outro acompanhamento, se interessando por outras áreas. Então a gente vê assim que é uma pessoa que tem um diferencial grande e vamos respeitar, porque é um baita de um conhecimento, né? E na área da saúde, assim, o que você sentiu? Então, quando eu fui em 2007 para a Escola Técnica do SUS, foi um desafio também, porque no serviço social eu tinha que ter ali um contexto de aprendizagem também da formação para a saúde, para o SUS. Então, o meu olhar, além, né, de conhecer as questões voltadas mais para o lado social, ali apareceu uma questão também técnica, né? Então, eu fiquei com a parte da formação dos agentes comunitários de saúde, de cuidadores de idosos. Então, a gente, no tempo que eu trabalhei na escola, por exemplo, a gente fez a formação de mais de 20 turmas de cuidadores de idosos em toda a região aqui do Médio Vale do Itajaí. Então, é um trabalho assim que a gente formou mais de 200 cuidadores, né, nesse período, né? E eu tive à frente desse trabalho, um pouco como professora, um pouco como coordenadora de curso, porque essa especificidade na escola técnica ela é um pouquinho diferente, né? A gente tem atuação como professor em sala de aula, mas tu também trabalha com coordenação técnica do curso em si, que aí é todo um outro trabalho voltado para a questão da gestão escolar. Então é mais um aprendizado que eu tive nesse período, né, enquanto eu estive ali, de ser como pedagoga, mas também na área da formação e também da gestão escolar. E foi nesse período assim que eu trabalhei um pouco, que eu também fiz o mestrado, e aí eu fiz o mestrado em educação também, para poder justamente ter as ferramentas para a gente poder trabalhar. E isso foi bastante significativo, porque o leque de assuntos e de temas dentro da saúde foram bastante. E aí eu tive assim, por exemplo, dentro do campo da violência, foi nesse período que eu comecei também a atuar um pouco dentro do comitê de combate à violência, porque eu trabalhava com o tema violência, e daí para conhecer um pouco mais essa especificidade, eu entrei no comitê, e aí eu fiquei ali por uns 10, 12 anos, mais ou menos, atuando como participante e integrante, e nesse período, assim, a gente também pôde ter um pouco essa leitura da violência, tanto aqui em Blumenau quanto aqui na região também, né? Então o tema era debatido em sala de aula, mas também a discussão enquanto projeto, né, enquanto perspectiva de prevenção da violência. Então a gente trabalhava as duas coisas. E também na luta pelos direitos da mulher. Então foi nesse período assim que eu me inseri um pouco mais nessa questão do trabalho com a mulher também, né? Embora lá em 98 eu tenha atuado bastante ali, mas depois eu saí e voltei nesse período a atuar novamente, né? Mas claro, dentro de um outro campo, né? Dentro de uma outra vertente. Então, para mim, assim como, né, profissional, isso trouxe muitos desafios e conhecimentos novos. E aí a gente pode, né, vislumbrar e pode atender e pode dialogar melhor com as pessoas que estão ao nosso lado, né, sobre esses temas. Então aí que eu consegui ter um aprofundamento melhor sobre esse trabalho. Meu, que beleza, tá vendo? Olha, gente, vamos lembrar da Terezinha Nogueira, hein?
Olha a capacitação profissional dela. São pessoas assim que a gente não pode esquecer. Pessoas assim têm que ter um lugar, né, na sociedade, nos governos. Então, gente, por favor, eu vejo assim, ó, ela falou ali sobre capacitação de cuidadores de idosos, né? Uhum. Olha que coisa fantástica, nós que temos aí, né, o nosso trabalho voltado para os aposentados, né, com a ASAPREV, eu acho que a gente vai conversar um pouquinho depois, sabe, Terezinha? Porque assim, ó, pessoas especiais, pessoas com muita competência, com muito conhecimento, nossa, gente, são anjos, né? São anjos que circulam aí no dia a dia, e que bom ter uma proximidade agora com a Terezinha, porque fazia tempo que eu não a via. Então, assim, fico muito contente, Terezinha, que você está hoje aqui, né, falando toda essa tua trajetória. E eu digo assim, você é uma pessoa muito versátil, né? Você tem sempre um anseio de ter os novos desafios, né? Eu sempre, isso é na minha trajetória de vida. O novo para mim é sempre desafiante, assim. Então, eu já circulei por muitos caminhos, por isso, assim, mais por uma necessidade minha mesmo de buscar, né? Então, esses 2 anos aí da pandemia, que eu fiquei um pouco parada, que eu me permiti também ficar um pouco parada, porque Sim. Foi a época que eu saí da aposentadoria, houve toda essa situação, então eu me permiti, né, a ficar um pouco parada para poder descansar, repensar, reorganizar. Mas mesmo assim a gente não para, né? Eu sempre falo, pessoal, tá aposentada. Só que o cotidiano da gente, ele é feito de muitas coisas. Então, toda hora tem pessoas pedindo coisas novas e solicitando que a gente assessore em alguns pontos, trazem outros contextos. Tem gente que me pede textos sobre alguns debates, alguns assuntos, daí eu elaboro. Então, de certa forma, a gente não para. Né? Beleza. Terezinha, a gente já vai voltar. Nós agora damos uma pausa. Segundo bloco, fique conosco.